Amém? Então vamos, irmãos, se pôr de pé, se assim for, ficarem à vontade, e vamos abrir nossa Bíblia em Jeremias. Confesso que eu conversei muito com Deus sobre, Senhor, sobre o que o Senhor queria falar através da minha vida, porque eu entendo que eu sou simplesmente um instrumento. E nessa noite e nesse dia, Jesus falou muito comigo sobre chamado. Muito. Porque por diversas vezes também eu optei por não atender o meu chamado. Algumas vezes eu optei por, eu sou líder, então eu posso ficar só dentro da igreja porque eu sou líder, então eu vim para liderar. Mas todos os dias Jesus usava alguém ou ele mesmo vinha no meu ouvido e dizia: você até foi chamada para ser líder, mas há algo além disso que você também foi chamada para fazer. Então, meus irmãos, em Jeremias, no seu capítulo 1, apenas o verso 4 e o verso 5, que diz assim: assim veio a minha palavra do Senhor dizendo, antes, guarda essa palavra aí, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse, vou ler o 6, então disse eu, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque ainda sou uma criança. Você pode sentar, nem vou pedir para você dar glória a Deus e aleluia, porque aqui eu sei que o povo gosta de glorificar. Irmãos, e nós vamos falar de Jeremias, que nasceu em Anatote, um lugarzinho no Nordeste, 5 quilômetros do Nordeste de Jerusalém, filho do sacerdote Ilquias, que nasceu, irmãos, ele nasceu em um dos reinados mais difíceis, um reinado do rei Manassés, um dos reis mais perversos, porém foi levantado no reinado do rei Josias. Guarde para você, ele nasceu em um reinado difícil, mas quando Deus foi levantar, o momento estava propício. Deus preparou o ambiente para levantar ele profeta. E talvez, se tem um chamado na Bíblia que eu acho que nós nos identificamos mais, é o chamado de Jeremias, porque a forma como ele se sente quando ele é chamado. Ele é chamado, Deus chama ele fala: oh Deus, mas eu ainda sou tão pequeno. Oh Deus, mas a minha igreja é tão grande, tem tanta gente com mais eloquência. Ah Deus, mas a minha irmã canta tão mais afinado do que eu. Então o chamado de Jeremias, ele mostra muito sobre nós, sobre como nós nos sentimos diante do chamado de Deus. E Jeremias, ele foi chamado, irmãos, para tentar convencer os conterrâneos deles de voltar atrás, para que eles não fossem alcançados pelo exército inimigo através da justiça de Deus. E aí veio o reinado de Josias, um rei bom, onde Judá vive um avivamento e parece que está tudo muito bem e está tudo muito bom. Mas aí chega o momento em que ele morre, porque o que Deus tinha para Josias era 18 anos de reinado, mas o que Deus tinha para Jeremias era de 40 a 41 anos de ministério. Então muitas vezes quem começou com você não vai terminar com você. Muitas vezes quem te impulsionou no começo talvez fique pelo meio do caminho, mas o que Deus está te dizendo nessa noite é: você não pode parar. Eu já posso sentir ele aqui nessa noite. O que ele está dizendo é: você não pode parar. Aleluia, glória a Deus. E o que me chama a atenção nesse chamado de Jeremias, mesmo ele tentando o tempo inteiro falando: gente, vamos se arrepender, vamos voltar para o certo, o povo está ali: não, Josias morreu, agora eu vou retornar para tudo que está errado. E aí eles não conseguem se livrar da invasão do exército. Mas aí mais uma vez, pela misericórdia de Deus, Jeremias é usado para falar: olha, então gente, pelo menos vocês não resistem à invasão da Babilônia, senão vai ser muito triste o que vai acontecer. Mais uma vez, o povo está igual quando Deus falou para Noé construir a arca. O que Noé tinha era o quê? Deus falando: Noé constrói a arca, e Noé falando para o povo: olha gente, vai vir um dilúvio e vai destruir tudo. O povo olhando para Noé e dizendo: para de ser doido, Noé, olha o nosso
chuva vai parar? Gente, Noé. E eu imagino, irmãos, eu, missionária Leitiana, que o pessoal, que Noé parado ali, sem serra elétrica, sem nada, começou a cortar a madeirinha dele, foi montando aquela arca. E o que me chama a atenção é, em nenhum momento Noé parou para dar satisfação a ninguém. Em nenhum momento Noé para e fala: eu vou parar aqui de construir para explicar a vocês o que aconteceu. Não, o que Noé tinha no coração dele é: vai chegar um momento que a chuva vai cair, e quando o dilúvio chegar, o meu Deus falará por mim. Quando a chuva chegar, quem vai falar por nós é o nosso Deus. Aleluia. E Jeremias, ele cuidou de toda uma parte sacerdotal. Ele fazia serviço sacerdotal ainda quando novo. E dificilmente, não que Deus não possa chamar, mas dificilmente Deus vai chamar alguém que não está envolvido nas coisas sacerdotais. Deus vai chamar alguém que já gosta de limpar a igreja. Deus vai chamar alguém que já gosta de estar na EBD. Deus vai chamar alguém que se encaixou aonde é útil, para fazer o serviço da casa sacerdotal. Porque Deus não vai, pode, mas provavelmente, na minha percepção humana e pequena, que Ele não vai chamar alguém que está largado no sofá, alguém que não tem um compromisso com a obra dele, alguém que não tem um compromisso com a palavra dele. Porque muitas vezes pessoas falam: eu recebi a promessa, mas a promessa não aconteceu. E na minha caminhada, o que eu aprendi com Jesus foi que para a promessa acontecer, eu preciso preparar o ambiente. Porque quem acredita, prepara o ambiente. Aí a baianação, quem acredita, prepara o ambiente. E eu vou falar algo com os irmãos que aconteceu comigo essa semana passada, que foi algo, irmãos, que eu sempre tive essa certeza na minha vida. Mas você sabe quando Deus faz ainda mais para testificar a certeza que você tem? Chegou março e toda igreja faz alguma coisa, né? Mês das mulheres, vamos fazer alguma coisa. E eu sou líder do Ministério das Mulheres. A gente queria fazer algo grande, mas o caixa estava no vermelho. E aí eu comecei a conversar com Deus, falando: meu Deus, eu queria tanto fazer um chá. E eu conversando com Deus, sentado no sofá da minha sala, nem estava de joelho, estava sentada mesmo. Deus, eu senti poderosamente Deus sentando ali do meu lado e falando: começa a preparar o ambiente. Começa a preparar o ambiente. Eu falei: quem está aqui para obedecer a voz de comando sou eu. Eu vou começar a preparar o ambiente. Oh, aleluia. Eu comecei a alugar mesa, irmão. Comecei a alugar tampão. Comecei a alugar louça. Preparar, chamar a pregadora. Tinha um real missionário Leitiana? Não. Mas o meu Deus falou: prepara o ambiente que eu vou entrar em cena. Prepara o ambiente, arabaiadação, que eu vou fazer. E meus irmãos, quando verdadeiramente nós entendemos a grandeza desse Deus que nós servíamos, quando verdadeiramente nós entendemos a grandeza dele, nós começamos a verdadeiramente descansar o coração, a entregar. E o que aconteceu, missionária Leitiana? O chá ainda vai acontecer, mas o que aconteceu foi: a princípio era para 50 mulheres. Depois que nós fechamos as 50, começou a chegar mensagem. Nas mensagens das mulheres sempre parecia que elas tinham sincronizado, irmão. Elas sempre falavam assim: missionária Leitiana, abre mais vaga que meu coração está ardendo para estar aí com você. Abre mais vaga que meu coração está ardendo para ver o que Jesus vai fazer nessa noite. Aleluia. E eu peguei na mão do meu filhinho, ele estuda de manhã, acordei pela manhã e fui levar ele na creche, eu andando com ele, falando: poxa, Jesus, eu queria tanto dar esse vazio, mas eu sei que nas nossas condições o Senhor já fez além. E fui embora, irmãos, levar ele na creche. Eu sou desses crentes que conversam com Deus pelo meio da rua, que quem passa por mim, acho que deve pensar: o que passa na cabeça dessa mulher? E eu conversando com Jesus, fui para casa. Quando eu cheguei em casa, que meu celular estava em casa, meu PicPay a puta. Falei: gente, eu não tenho dinheiro para receber. E na mesma hora que o saldo tocou, uma amiga minha ligou e falou: amiga, eu estava aqui orando e Jesus mandou eu te enviar um valor para você fazer algo que Ele colocou no seu coração. Você acredita ou não acredita que quando a gente prepara o cenário, aí a baiadação começa a preparar cenário? Oh, aleluia. Talvez a promessa
do céu foi que a tua casa inteira vai servir o Senhor. Mas missionária Leitiana, eles ainda não vêm. Começa a comprar a Bíblia deles e traz para a igreja e coloca na cadeira. E fala para eles: ei, vocês vão ficar aqui, né? Mas a Bíblia já está lá guardando o lugar de vocês. Aí a Baía da Sol começa a viver o sobrenatural de Deus. Aleluia, Deus. E o que eu acho lindo no ministério de Jeremias, irmãos, é que o ministério deles começa de uma forma muito poderosa. Quando ele fala: e veio a mim a palavra do Senhor. Quer ministério mais forte, mais sólido do que esse? Um ministério que teve um encontro com a palavra de Deus. Existem ministérios que começaram sim com visões. Não estou aqui comparando o ministério, não. Mas o ministério que ele começa quando se há um encontro com a palavra de Deus é um ministério sólido, é um ministério firme, é um ministério verdadeiro, é um ministério que não se corrompe por qualquer coisa. Por quê? Porque ele teve um encontro com a palavra de Deus. Aleluia. Ezequiel começou o seu ministério vendo o que? Céus abertos. Isaías, vendo quando um serafim tirou uma bola de fogo com tenaz, colocou na sua boca. Coisa linda de começar um ministério, com grandes visões, com grandes experiências. Mas vão existir pessoas como eu e você, que Deus vai nos escolher para começar ministério a partir do momento que nós temos um encontro com a palavra do Senhor. Aleluia. Quando nós resolvemos ter um encontro com a palavra do Senhor. E aí é um chamado firme, é um chamado sólido, um chamado que começou com algo firme na palavra do Senhor. Só eu e você sabemos o que nós passamos para estar de pé até hoje. Só nós sabemos em quantos desertos, processos e dificuldades nós passamos para estar firme até hoje. Mas você sabe por que eu e você não paramos? Porque a palavra de Deus nos sustentou. Sabe por que nós não paramos? Porque essa palavra que é viva e eficaz, toda vez que nós abrimos ela, ela nos fala: olha, permaneça firme, que aquele que permanecer firme chegará ao céu. Permaneça firme, que aquele que permanecer firme irá morar no céu, terá uma vida eterna. Aleluia a Deus, glória a Deus. E não é, meus irmãos, que hoje não existam mais pregadores que falem de arrebatamento. Tem poucos, mas ainda tem. Mas o problema é que muitas vezes nós sempre achamos quando a palavra é dura, quando nos chama a atenção, quando a gente vê que a gente precisa consertar, nós sempre achamos que é para o nosso vizinho, ou talvez até para quem ficou em casa. Mas em todos os momentos que nós pensamos que estamos fracos, que está difícil, que está tudo complicado, a palavra do Senhor vem a mim e a você. Aleluia. E em 41 anos de ministério de Jeremias, de 40 a 41 anos, a palavra do Senhor veio a mim, aparece em torno de umas 50 vezes, mais ou menos de 9 meses. Eu já entendo que a gente precisa estar em constante gestação espiritual. A gente não pode estacionar. Quando a gente gerou algo, cresceu e nasceu, a gente precisa gerar algo novo para crescer e nascer novamente. Quando a gente já gerou algo, missionária Leitiana, eu já consegui liderar um ministério, Deus me levantou, eu gerei, o ministério cresceu, nasceu, agora está aí vivendo algo novo. Deus já está dizendo: não é hora de parar, já vamos gerar algo novo, porque enquanto o crente se movimenta na terra, o céu se movimenta ao nosso favor. Enquanto tem crente que se movimenta na terra, o céu se movimenta ao nosso favor. Só que muitas vezes, meus irmãos, muitas vezes nós paramos ou estacionamos. Por quê? Às vezes porque procuramos a aprovação de todo mundo. Muitas vezes porque nós se sentimos incapazes. Outras vezes porque
as pessoas não entendem o nosso chamado. E nessa noite a pergunta para mim e para a tua vida é: por que você ainda não está exercendo o chamado de Deus? Ou porque você está exercendo, mas podia exercer ainda melhor? A desculpa pode ser: missionária Alexandre, já fiz tanta coisa errada nessa vida, eu não quero nem contar o meu testemunho para vocês. Só que Deus te escolheu. O meu marido não entende o meu chamado, só que Deus te escolheu. A minha esposa não entende o meu ministério, só que Deus te escolheu. E daí, se quem está perto não acredita? Só que o que acontece na nossa vida é que muitas vezes nós não entendemos qual foi o processo para que eu e você estivessem aqui nessa noite. Não é fácil nascer, meus irmãos. Nascer não é simplesmente de uma relação, não. Quantas pessoas são casadas 10, 20 anos e não tem nenhum filho? Quantas pessoas infelizmente têm aborto espontâneo e perde o filho? Mas eu e você nascemos porque lá no céu existe um Deus todo-poderoso que plantou a sementinha e falou: olha, eu estou mandando aí um para a terra, e esse quando chegar aí na Rabaia da Sol vai fazer o inferno tremer. Aí a Baia da Sol, ele vai entender a autoridade que está sobre a vida dele. E quando nós entendemos essa autoridade que está sobre a nossa vida, Satanás nunca nos paralisa. Ele pode tentar, mas ele não consegue. Porque aonde há uma igreja alicerçada na palavra, não há poder maligno sobre ela. Porque nós sabemos o que nos garante. Aleluia. E eu sei que aqui tem uma igreja alicerçada na palavra de Deus. Oh, aleluia. Espírito Santo de Deus, fica à vontade, Jesus. Aleluia, Deus, o teu poder é real, Jesus. Aleluia. Se eu parasse, irmãos, praticamente 11 anos atrás, quando eu aceitei Jesus, para ver o que todo mundo falava, que não ia durar 3 meses, que não ia durar 2 meses, 11 anos depois, eu não estaria aqui falando de Jesus para você. Mas eu entendi que quando Deus nos escolhe, Satanás, ele pode tentar até abater a nossa fé, algumas vezes destruir o que nós construímos, mas o nosso Deus todo-poderoso a todo tempo envia os seus anjos sobre a minha e a tua vida, e nós não temos o que temer, porque nós temos e estamos bem certo do que está conosco, do que está segurando em nossas mãos, do que tem nos levado. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Então não é simplesmente um nascimento, não é. É uma ordem do céu que vem para a terra, e aí nós nascemos. Só que nós precisamos entender nessa noite que Deus está olhando para mim e para você e está dizendo: ei, você não é vaso feito por qualquer mão. Você é vaso feito pelas mãos do Todo-Poderoso. Você é vaso separado, você é vaso escolhido. E mesmo que nessa noite você tenha entrado por essas portas, talvez como um vaso que está rachado, talvez como um vaso que já sofreu tanto nessa terra e está meio magoado, mas o que eu quero te dizer nessa noite é: não deixe que nada possa atrapalhar o seu chamado. Não deixe que nada venha paralisar o que Deus tem com você. Aleluia, Deus, Deus poderoso. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Porque, irmãos, mesmo se uma mãe rejeitar um filho, Deus permanecerá conosco. Mesmo que os nossos amigos nos abandonarem, Deus permanecerá conosco. Mesmo que se porventura nós estejamos afastados da nossa família, mas Deus estará conosco. Independente, meu irmão. Se a sua desculpa é porque a sua família não entende seu ministério, Deus olha para mim e para você e fala antes. Talvez a sua desculpa seja porque você ficou um tempo lá fora, ou porque você já conheceu Jesus com uma certa idade.
e você acha que não dá mais tempo, Deus olha para você e fala antes. Talvez seja porque o seu marido não aceita o seu ministério. Deus fala antes. Antes de tudo isso, Deus já estava lá. Aleluia. Ele já estava quando você estava no útero. Ele colocou a mão pelaquela placenta e falou: aqui eu estou santificando, aqui eu estou separando, aqui eu estou preparando, aqui eu vou enviar. Aleluia. Então não tem para onde a gente correr. A gente já estava separado quando ainda estava no útero da nossa mãe. Aleluia. E a santificação ali, meus irmãos, é vocacional. Por quê? Porque uma criança, um feto, ela não tem pecado. É vocacional. Deus estava santificando vocacionalmente. E geralmente as pessoas que estão perto de nós, muito perto, morando na mesma casa, não tem a mesma admiração das pessoas que estão fora, porque você está no culto todo poderoso desse, cheio da presença de Deus. Você olhar para o irmão que está do seu lado, vamos colocar como exemplo, eu que vim aqui pela primeira vez, é fácil para você que está sentado aí olhar para mim aqui e falar: nossa, a missionária Leitiana é uma bênção, mulher abençoada. Mas talvez quem conviva comigo não pense a mesma coisa. Por quê? Porque eu posso ter um gênio difícil, porque eu posso ter a língua afiada, porque eu posso querer tudo do meu jeito. Mas Deus, mesmo sabendo de todas as nossas falhas, os nossos erros, as nossas transgressões, nos conhecendo melhor do que nós mesmos, Ele fala: eu te escolhi. Mesmo sabendo que o seu gênio é difícil, mesmo sabendo que você acha que está certa todos os dias, Ele olha para mim e para você e fala: eu te escolhi, eu te separei, eu vou te enviar, eu vou te dar de presente para nações. Aleluia. Já levanta a tua mão e recebe essa palavra profética. Aleluia. É noite de Deus renovar chamado neste lugar. Aleluia. É noite de Deus transformar vaso. Desemboca e deixa o azeite cair, porque essa semana é semana de novidade do céu. Oh, aleluia, Deus poderoso, glória a Deus. E quando Deus, Ele resolve nos dar de presente para uma nação, já está resolvido. É bem certo que é fácil eu ganhar um presente do meu esposo, eu não gostar do presente e eu querer trocar. É fácil minha mãe me dar um presente, eu não gostar e querer trocar. Mas quando Deus resolve pegar um indivíduo que Ele separou, Ele moldou e Ele preparou, e Ele resolve entregar para a igreja como profeta, se nós gostamos ou não gostamos, não importa. Nós vamos ter que receber esse presente, porque é um presente enviado do céu. Então, e daí se olham para você e falam que grita demais? E daí se olham para você e falam que você é extenso demais? E daí se olham para você e falam que você não tem eloquência? É enviado do céu. Aleluia, aleluia. E aos pouquinhos Deus vai nos aperfeiçoando. E aos pouquinhos, por mais que nós somos incapazes, somos pequenos, mas nós entendemos a grandeza desse Deus todo poderoso que nós servimos. Aleluia, Deus. E talvez, por muitas vezes, quando você foi chamado para executar aquilo que Deus te entregou, você olhou para si mesmo e pensou: mas eu sou tão pequeno, nesse protocolo eu não consigo, eu não me encaixo. Às vezes o protocolo é muito rígido, o tempo todo às vezes tenta nos tirar, mas o protocolo do céu é diferente. No protocolo do céu quem manda é o nosso Deus. Aleluia. E nesse protocolo você se encaixa direitinho. Aleluia. Se coloque de pé, meu irmão, nessa noite.
Aleluia, Deus poderoso e santo. Glória, glória a Deus. Aleluia. Deus, aleluia, Jesus. E mesmo, se coloque na posição de Jeremias hoje. Eu vou finalizar porque o horário já está estendido. Se coloque na posição de Jeremias nessa noite. E Jesus está te enviando, mas no teu coração você está pensando: eu ainda sou tão pequeno, e Deus está dizendo: eu estou te enviando. E no seu coração você está pensando: mas eu ainda não tenho eloquência, mas Deus está te enviando. Deus está te preparando. Deus está se preparando. Deus está te separando. Deus está te ungindo. Coloca a mão sobre a tua cabeça nessa noite. Aleluia, Deus. Deus poderoso, aleluia, aleluia. E eu vou ler esse versículo 7, você vai guardar ele no seu coração. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, repita comigo, igreja, aonde quer que eu te enviar, aleluia, Deus, glória a Deus, e aonde quer que eu te mandar, dirás, e não tema diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia, glória a Deus, oh Deus poderoso e santo, Pai digno de toda honra, toda glória e toda adoração. Oh Deus santo e fiel, nessa noite, oh Pai, eu começo te agradecendo pelo teu poder, pela tua presença, por essa nuvem de glória, Jesus. Com uma certeza, Jesus, que a tua igreja sai daqui nessa noite, Pai, preparado para vivenciar o seu chamado. Oh, aleluia. Sinta a presença do nosso Deus.